Eu vos escolhi do meio do mundo, a fim de que deis um fruto que dure. Eu vos escolhi, foi do meio do mundo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha e a cercou com uma sebe e cavou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se daquela região. Estando próxima à estação dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receberem os seus frutos. Mas os lavradores, agarrando os servos, feriram um, mataram o outro, e o outro apedrejaram. Enviou novamente outros servos em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: hão de ter respeito a meu filho. Porém, os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-no e teremos a sua herança. E lançando-lhe as mãos, puseram-no fora da vinha e mataram-no. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores? Responderam-lhe: matará sem piedade esses malvados e arrendará sua vinha a outros lavradores que lhe paguem o fruto a seu tempo. Jesus disse-lhes: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que fora rejeitada pelos que edificavam tornou-se pedra angular. Pelo Senhor foi feito isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos? Por isso vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que produza os frutos dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. (8 de outubro, 27º domingo do tempo comum), Evangelho de Jesus, escrito por São Mateus, no capítulo 21, versículo 33 ao 43, ouvir a reflexão da liturgia diária, do dia a dia com o Evangelho, da editora Paulus. Jesus, nesse texto, ele se dirigia aos judeus. Então, uma explicação aqui do dia a dia com o Evangelho desse texto de hoje. O proprietário da vinha é Deus, Senhor de toda a terra. Faz altos investimentos na sua vinha, isto é, junto ao povo de Israel, com expectativas de lucros elevados, Seriam as obras de justiça. Os agricultores da vinha são os chefes do povo judeu, Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os levitas, os escribas, Os doutores da lei. O produto é o modo de viver agradável a Deus. A colheita é o tempo de prestação de contas, ou seja, o julgamento. Os servos rejeitados são os profetas que Deus mandou. O Filho é Jesus, que foi crucificado em Jerusalém. O tempo de Jesus devia ser a ocasião para colheitas abundantes, que é o reino de Deus que tinha chegado. Mas Israel, os judeus, não acolheram Jesus. Por isso, o reino agora se estende a todos os povos que devem formar a igreja, da qual Jesus é a pedra fundamental. A pedra rejeitada tornou-se a pedra angular. Seus membros deverão produzir os frutos que Deus mais aprecia: a justiça, o amor ao próximo e a misericórdia. É inaceitável uma igreja que não produza tais frutos. E é isso que
que o sínodo que o Papa Francisco idealizou visa trazer, né, obras da justiça, de amor ao próximo e da misericórdia, e a Igreja voltar a fazer o que fazia no seu início: proclamar o Evangelho a todos os povos, todas as criaturas. Mas vamos falar um pouquinho também do Catecismo da nossa Santa Igreja, relacionado, fazendo uma ponte a esse texto de hoje, né, de São Mateus, fala dos maus vinhateiros, né, falando dos símbolos da Igreja. Parágrafo 753 do Catecismo da nossa Santa Igreja Católica. Na Sagrada Escritura encontramos grande quantidade de imagens e figuras ligadas entre si, mediante as quais a revelação fala do mistério inesgotável da Igreja. As imagens tomadas do Antigo Testamento constituem variantes de uma ideia de fundo que é a de povo de Deus. No Novo Testamento, todas essas imagens encontram um novo centro, pelo fato de Cristo se tornar a cabeça deste povo, que é, desde então, o seu corpo. À volta deste centro agrupam-se imagens tiradas quer da vida pastoril ou agrícola, quer da construção ou também da família e matrimônio, né? São essas parábolas e essas explicações que Nosso Senhor dá, né? Usando símbolos e imagens ali do dia a dia do povo, né? Como o do de hoje, ele fala da vinha, né? Da vinha. Parágrafo 754. Assim, a Igreja é o redil, cuja única e necessária porta é Cristo, falando do redil, e também o rebanho, do qual o próprio Deus predisse que seria o pastor, e cujas ovelhas, ainda que governadas por pastores humanos, são, contudo, guiadas e alimentadas sem cessar pelo próprio Cristo, bom pastor e príncipe dos pastores, o qual deu a vida pelas suas ovelhas. Parágrafo 755. A Igreja é a agricultura ou o campo de Deus. Nesse campo cresce a oliveira antiga, de que os patriarcas foram a raiz santa, e na qual se realizou e realizará a reconciliação dos judeus com os gentios. Ela foi plantada pelo celeste agricultor como uma vinha eleita. A verdadeira videira é Cristo. É Ele que dá vida e fecundidade aos sarmentos, isto é, a nós que pela Igreja permanecemos nele e sem a qual nada podemos fazer. Texto de hoje, então, do nosso Catecismo da Santa Igreja, mostrando como Jesus formou a Igreja e como ela deve ser atuante dentro da comunidade, não excluindo ninguém, seja gentil, seja judeu, se é que me entendem. Fiquemos com esta reflexão para o Evangelho deste domingo.